está sendo privilegiada pelas programações que está tendo. Recentemente foi realizada aqui uma semana de oração poderosa. O Cristo está aqui com a família dele. Hoje de manhã tivemos um presente, para mim foi uma surpresa bastante agradável, a tia Cecel. Ontem à noite tivemos a abertura do nosso fim de semana e aqui estamos nós. Eu queria que vocês acreditassem que na agenda de Deus estava marcado este nosso encontro nesta manhã. Exatamente com as pessoas que estão aqui. E agora, ao abrirmos a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez, pedindo sabedoria e poder para esta hora. Nosso grandioso Deus e Pai, nós estamos agora nos sentindo como um bebê totalmente dependendo dos seus pais. Mas nós queremos te pedir, pelo poder do teu Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações. Amém. Que o Senhor transforme a nossa vida e a vida de cada um que aqui está nesta manhã. E ao abrir a tua palavra, que é poder, ela possa inundar as nossas mentes e com reverência ouçamos a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos abrir a Bíblia no livro de Gênesis e gostaríamos que todos acompanhassem a leitura. Gênesis no capítulo 19. Se você tem a Bíblia em papel ou no iPad, no celular, você acompanhe a cada verso do capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Ló recebe os dois anjos em sua casa. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levanteis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez um banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las dou, trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Saí daí. Disseram mais: Como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta.
e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor me enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão das suas duas filhas. Sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tirando-o, puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda a campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar do monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, é pequena, ora para ali me escaparei, não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho aceito também nesse negócio, para não derribar essa cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiver ali achado. Por isso chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que eis a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume. Vem, dê-nos a beber vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a semente do nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, deitou com seu pai, e não sentiu ele quando se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe beber vinho também essa noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente do nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. Levantou-se a menor e deitou-se com ele, não sentiu quando se deitou e nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho que chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E o menor também teve um filho, chamou o nome Ben-Ami. Este pai é pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Triste relato. Triste relato. E nós vamos entender o porquê. É importante conhecermos como era Sodoma e como eram os traços de caráter do nosso personagem. Como
Como era Sodoma? Gênesis 13, 10 e 11. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Como era Sodoma? Sodoma era conhecida como o jardim do Senhor, como o jardim do Éden. Era uma cidade muito bonita, era a cidade mais luxuosa do Vale do Jordão, bem rica em arte, cultura, e o comércio circulava uma fortuna. O rebanho cobria suas campinas, as palmeiras e as oliveiras exibiam verde como poucos lugares, e as flores perfumavam o ano inteiro. Num lugar deserto, isso era uma coisa inédita. E ao analisar todas as características de Sodoma, vimos também muitas coisas negativas, como por exemplo, a ociosidade. Abra a Bíblia em Ezequiel, no capítulo 16, 49 e 50, por favor. Ezequiel 16, 49 e 50. Aqui diz assim: eis que foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. O espírito de profecia diz que a ociosidade é a maior maldição que pode recair no homem. O vício e o crime seguem em seu cortejo. É o grande trunfo de Satanás. Não há oportunidade maior do que quando ele encontra uma pessoa desocupada. 1 Pedro 5,8 pede para nós sermos sóbrios e vigilantes em todos os sentidos, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. O momento de maior sucesso do nosso adversário é quando nos encontramos ociosos. Ele ali estabelece os seus desígnios para destruir a nossa alma. E hoje, quando você não tem nada o que fazer, você vai na frente do computador, você fica no celular, você fica na televisão, você fica no videogame. A ociosidade. E eu aproveito para te perguntar: como você tem preenchido o seu tempo? Se alguém pensa que ter uma vida boa é ociosidade, se engana. Existe um grande perigo nisso. Quem vive em ociosidade vive num terreno minado. Nós temos que procurar o que fazer, e os pais precisam dar tarefas para os filhos. Pai bonzinho não deixa o seu filho na ociosidade, mesmo que seja pequeno, uma tarefa que aos nossos olhos seja insignificante, mas precisa. Uma criança chegou, brincou, desarrumou, vamos arrumar os brinquedos. Eu não quero, a mamãe e papai arrumam com você, mas vamos arrumar os brinquedos. Gaste o seu tempo com aquilo que te proporcione crescimento espiritual, crescimento profissional. Eu ouço às vezes as pessoas dizer: Baldinotti, olhe por mim, eu não consigo emprego. Mas quantos
cursos de especialização a pessoa fez para estar competitiva no mercado? O Senai e outros órgãos têm dado curso, oferecido cursos gratuitos. Precisamos investir, crescer na vida profissional, na vida cultural, isso é muito importante. No lazer, faça tudo para que o seu caráter seja edificado. Uma outra coisa que era característica de Sodoma: havia festa em Sodoma todas as noites. Sodoma era um palco da promiscuidade. Tudo que dizia respeito a sexo pervertido estava em Sodoma. Sodoma, lá ninguém era de ninguém. No dia 31 de outubro de 99, aconteceu uma descoberta curiosa pela equipe arqueológica de Israel. O doutor Yehuda Pelege era quem chefiava. E ele chegou à conclusão que nenhuma civilização atingiu o extremo de perversão mesmo para a nossa época, pelos materiais que foram encontrados obscenos. Só alguns exemplos: porcelanas, quadros de parede das casas reproduziam as mais perversões do sexo. Vários bonecos em estranhas posições sexuais e ídolos cometendo crimes contra a natureza. Tudo era objeto de decoração das casas. Foram enviados ao Museu de Israel em Jerusalém, mas as autoridades não viram a menor possibilidade da exposição em público, devido ao grau indescritível de pornografia. Eles desenvolviam bem cedo na mente das crianças que elas deveriam se tornar um instrumento sexual. Era como algo descartável. Imagine-se hoje entrando em Sodoma. Cartazes, outdoors, bancas de revistas, lan house 24 horas, camisetas com estampas e dizeres fazendo alusões ao sexo pervertido, boates para todos os gostos, salas de cinema com filmes os mais vis, músicas diabólicas em praça pública, pessoas vivendo na maior libertinagem. Dá para se ter uma ideia, quem conhece São Francisco. Eu já fui em São Francisco umas 7, 8 vezes mais ou menos. E um dia fiquei curioso de tanto que diziam desse bairro chamado Castro. O bairro Castro é quase que a cidade de Ribeirão Preto. E é um bairro 100% dedicado à perversão do sexo. São Francisco é a capital internacional da pornografia. Eu não quis colocar os meus pés lá. Apenas de carro demos uma volta e confesso que me senti muito, muito mal. Sodoma era tida como uma cidade muito distante, mas se formos parar para pensar, ela não estava tão longe como calculamos. Ela também não é tão antiga quanto pensamos. Sodoma é muito mais moderna e atual do que imaginamos. Sodoma está tão perto que às vezes está dentro de nós. Será que nesta manhã existe aqui alguém que Sodoma esteja dentro do seu coração? É difícil estar perto de Sodoma. Pior ainda, ela estar
dentro de nós. Aqui na igreja, irmãos, tudo é fácil. Mas quando nos encontramos sozinhos, nem todos têm sentimentos puros, pensamentos agradáveis, desejos corretos. Agem de forma que por vezes não glorificamos a Deus. Deus, meus amados, não deveria somente tirar Ló de Sodoma. Ele precisava tirar Sodoma de dentro de Ló. Se alguma dessas características faz parte da sua vida, é hora de mudar. Quem era Ló? Aprendemos um pouquinho de Sodoma. Agora, quem era Ló? Ló era um jovem órfão de pai e mãe. O pai Arã deixou toda a sua riqueza para ele. E ele foi morar na casa do seu avô Terá, com o seu tio Abraão. E nesse convívio surgiu uma amizade muito bonita que foi desenvolvida entre sobrinho e tio. E quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, ele convidou Ló e a sua família para irem com ele. Só que surgiu um problema em Canaã. Os servos de Ló se desentenderam com os de Abraão. E a briga se tornou insustentável a ponto de Abraão dizer ao sobrinho: olha, não temos mais como continuar, como administrar esse conflito dos nossos empregados. Precisamos nos separar. Com muita tristeza, Abraão pediu a Ló que avistasse toda a campina do Jordão e escolhesse um lugar para ele morar com a sua família. Ele amava o seu sobrinho. Ló aceitou a proposta e passou a avistar o lugar, mas o olhar se fixou no Vale do Jordão, lugar de muito verde e belas construções. Quando ele olha para Sodoma, sabendo que ali girava muita riqueza, lugar de vida fácil, escolheu para viver em Sodoma. Deveria deixar o tio decidir, porque ele era o mais velho, mas não fez. Foi em frente com o seu plano. Patriarcas e Profetas, na página 105, diz que nada há mais desejável entre os homens do que a riqueza e o lazer. Veja o que gira no nosso mundo hoje. O que impera é a busca da riqueza e do lazer. Trabalhamos para termos uma casa na praia, uma casa em Miami e desfrutar do dinheiro. Nem todos têm a feliz ventura de receber uma herança, mas pode ter uma facilidade para ganhar um dinheiro. E ela diz que nada mais desejável entre os homens do que a riqueza e o lazer. Contudo, essas coisas dão origem aos pecados que acumulam destruição às cidades da planície. Ellen White fala do perigo dos feriados prolongados. Por isso que ela é uma mulher à frente do seu tempo. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. É impressionante. As catástrofes, os desastres, as mortes, as tragédias que acontecem dos feriados prolongados. E aqui foi o primeiro grande erro de Ló. Ló não consultou a Deus para tomar a decisão importante da sua vida. E Ló representa nesta hora todos os jovens que chegam ao auge da sua existência e não pedem a orientação de Deus para as suas decisões. Como você vai escolher uma faculdade para cursar sem pedir a orientação de Deus? Você não pode buscar uma profissão porque rende mais dividendos para você. Como você vai decidir trabalhar numa empresa sem buscar a orientação de Deus?
Um dia eu fui fazer entrevista numa empresa e falei: meu Deus, o Senhor me mostrou esse lugar e é aqui que eu vou trabalhar. E eu vou fazer um pacto contigo agora. Vou trabalhar nessa empresa e não vou devolver o dízimo. É o meu patrão que vai devolver. Eu era para ganhar, vamos colocar um valor, 5 mil reais, que era a faixa. E eu vou pedir 5.500, porque 500 é o dízimo que eu não vou devolver, o patrão não vai devolver. Aí cheguei lá e falei assim: qual que é a sua pretensão salarial? 5.500. Tudo bem. Nem negociou, nem falou mais nada. 5.500. Se você busca a orientação de Deus na sua vida, tudo acontece de forma diferente. Como você escolhe uma pessoa para namorar, se você não pede a orientação de Deus? Meu querido, não tome nenhuma decisão na sua vida sem pedir a orientação de Deus. Ló fez isso e se deu mal. Não cometa esse equívoco. Patriarcas e Profetas, página 106, diz que cada ato da vida, por pequeno que seja, tem sua influência para o bem ou para o mal. 2 Pedro 2. 2 Pedro 2, 6 a 8. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Aqui Pedro deixa claro que Ló era uma pessoa justa, mas ele tinha um conflito de consciência. Por quê? Imaginem Ló entrando em Sodoma com a sua família, seu rebanho, seus empregados que não eram pouco, e se depararam com o povo praticando sexo em praça pública, ao som de músicas diabólicas. Ele percebeu de imediato que aquele lugar não seria para um servo fiel a Deus com a sua família. Mas ao invés de virar as costas e ir embora, ele continuou firme em sua decisão, iludido pela beleza do lugar, sem se importar com as consequências de que isso influenciaria a sua fé e comprometeria a moral da sua família. Com isso ele perdeu o poder de administrar a sua própria casa. Nós podemos perder muita coisa na nossa vida, mas a fé, a família, a saúde e a moral são fundamentais. Ló perdeu o que um homem não pode perder: a moral. Os seus filhos não mais o respeitavam. A cultura de Sodoma estava tão arraigada na família de Ló, que quando as filhas decidiram manter a descendência, raciocinaram como aos habitantes de Sodoma. Deram de beber ao seu pai, se deitaram com ele, e deste incesto absurdo nasceram duas nações abomináveis aos olhos do Senhor, que são os moabitas e os amonitas. Por que agiram assim? Embora tivessem saído de Sodoma, Sodoma não havia saído de dentro deles.
Ló, a essas alturas, estava fraco na fé, a ponto de oferecer as suas 2 filhas virgens